Olá, boa noite. É bom chegar aí onde você está agora, acompanhando a Canção Nova. Estamos ao vivo, aqui direto de Brasília, no nosso Além da Notícia. Muito obrigado por mais uma vez nos receber aí, onde você está, na sua casa, em tantos lugares deste Brasil, também em outras partes do mundo. E o nosso programa de hoje, ele quer abordar um tema extremamente atual nestes tempos agora. Como é que a gente está se sentindo dentro de casa? A nossa família, nós que no dia a dia somos pessoas comuns. E também como será que estão se sentindo os profissionais de saúde? Aquelas pessoas que precisam sair todos os dias para trabalhar, e não é qualquer trabalho, é para enfrentar um inimigo invisível, não é? E assim nos ajudar a manter a nossa saúde, manter a vida. É um tema extremamente importante e especial. Tenho certeza que você vai gostar. A saúde mental neste tempo de quarentena. A introdução que eu já faço é a seguinte: saúde mental é um dos temas da humanidade, é um dos desafios da humanidade nos últimos tempos. Mesmo antes da pandemia, o desafio de manter a mente saudável era um dos maiores da nossa sociedade. Tanto que a depressão e os males da mente foram considerados as doenças do século. Agora, temos um desafio a mais e mais um obstáculo: o isolamento social, a pandemia, com todas as consequências que este isolamento e essa pandemia provocam, desde a mudança brusca de hábitos a qual estamos submetidos, até aquilo que a gente agora está precisando responder positivamente. Pois bem, e como estão as pessoas dentro da nossa casa emocional e psicologicamente? Você tem percebido como estão aí dentro da sua casa? Como estão os trabalhadores que saem todos os dias para os serviços essenciais? E os profissionais de saúde que combatem o vírus, salvam vidas, lidam com a morte, além de terem suas próprias vidas completamente modificadas? Hoje queremos trazer um facho de luz a essa situação um pouco nebulosa que a gente está sendo obrigado a viver agora. E para conversar sobre este tema, eu quero aqui já cumprimentar a nossa convidada da noite, doutora Gabriela Camargo, médica psiquiatra. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu quero também agradecer pela coragem da doutora Gabriela, estar aqui com a sua mãe, de virem ao nosso estúdio a esta hora da noite também. É um esforço que a gente agradece muito, viu, doutora? Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser benéfico muito para quem está em casa. Pois bem, doutora, esse tempo me parece paradoxal, ou ele é somente prejudicial em termos afetivos e psicológicos? Por que digo paradoxal? Porque é um tempo de sofrimento, de dor, de exigências, mas parece que ele traz alguma coisa positiva também. Que nem, não sei se comparariam ali os benefícios e os prejuízos, mas é paradoxal. Se pode colher algo bom desse tempo? Com certeza. Eu acho que é um momento que a gente está vivendo muito diferente em relação a uma pausa, né? Para podermos repensar, reconsiderar todo o modo de vida que viemos vivendo aí, né? Nos últimos anos, em relação a sempre estar tudo muito acelerado, tudo muito agitado, né? A gente com pouco tempo para olhar para o outro, com pouco tempo às vezes para nos dedicar para a família, né? Para o nosso convívio mais próximo. Então, de alguma forma, esse está sendo um momento que eu tenho ouvido muito dos pacientes, né? De ter sido uma fase de poder se aproximar também de si, né? Do seu autocuidado, do seu momento também de introspecção e também dos familiares e de pessoas que amam, né? Porque muitas vezes, claro, temos pessoas que estão sozinhas em casa, mas temos outras que estão, né, dentro de um círculo familiar que está sendo uma experiência positiva também, né? Todos somos afetados mentalmente nesse tempo. Sim, sim, todos nós, né? Inclusive, de alguma forma, temos pessoas que, por mais que não estejam no grupo de risco, por mais que não tenham uma vulnerabilidade maior em relação ao medo de contaminação, isso não faz com que a gente não tenha medo, por exemplo, de um familiar que a gente ama, né? Ter algo que seja grave, porque todos nós temos, né? Alguém que amamos e que nos preocupamos, né? Nosso modo de vida, ele foi totalmente alterado agora, né? Então, as atividades de lazer, né? Tudo isso foi
retomado de um jeito diferente. A gente está tendo que ressignificar e repensar muitas coisas, né? Não necessariamente ruins, né? Eu acho que tem um lado ruim no sentido da gente estar um pouco mais angustiado em relação a essa privação do contato, de um modo geral, do afeto, né? Essa coisa do pegar, de abraçar, né? Isso é um ponto muito difícil porque nós somos todos vinculados uns aos outros e isso faz parte, às vezes, de uma demonstração de afeto, né? De vínculo. Mas é um momento em que a gente pode também, de alguma forma, aprender também, colher coisas positivas, né, em relação a isso tudo. É natural a gente ficar muito irritado, impaciente, angustiado com essa falta de liberdade, de poder sair e, como a senhora disse, de expressar também os afetos? Sim, é natural, porque é um momento em que nós todos estamos tensos, né? Seja por medo de uma contaminação, seja por problemas, às vezes, financeiros, né? É um momento em que, de alguma forma, todo o planejamento que a gente vem desenvolvendo, né, precisou ser repensado. Então, é natural que nos deixe tensos, nos deixe irritados, que nos deixe, talvez, mais chorosos, mais sensíveis, mais à flor da pele, né? Isso, de alguma forma, faz parte de sintomas dentro de uma normalidade, né? Não necessariamente isso seria um problema. É claro que em alguns momentos isso pode ser, né, um transtorno em que a gente precise cuidar, mas é natural que nós todos estejamos aí um pouquinho mais sofridos nisso. A interação social, ela sempre é muito necessária para o nosso desenvolvimento na sociedade. Tanto que há também aquele ditado que diz conversar é um santo remédio, eu até trocaria, conviver também é um santo remédio. Agora, quando um isolamento como esse que a gente está vivendo, ele é benéfico e ele é também prejudicial? Essa questão do isolamento, né, de alguma forma, não ter alguém com que a gente possa, que a gente tenha uma vinculação afetiva para poder dividir, partilhar, né, porque temos muitas pessoas, às vezes, que não estão tendo mais essa convivência com pessoas com quem se sentiam acolhidas, né. Isso passa a ser, em algum nível, um vínculo de sofrimento para nós, no sentido de que a gente acaba se sentindo desamparado, né, não ter aí essa rede de apoio, esse vínculo com que a gente é habituado, né, a ter um contato, nos deixa muitas vezes mais inseguros, mais ansiosos, mais com uma sensação de desamparo, né? Nesse ponto passa a ser negativo. É claro que muitas vezes a gente pode usar artifícios aí, né, para tentar driblar esse distanciamento. Talvez as tecnologias em algum nível pode ser benéfico também, né, para a gente poder interagir mais um pouquinho com quem a gente se sente bem, né, com quem a gente vincula bem. Mas sem dúvida, um momento muito delicado, né? Nós temos, doutora, famílias e famílias. Aquelas que se dão bem, aquelas que não se dão bem dentro de casa, é uma realidade, sim, não é? E agora estamos sendo obrigados a conviver, não é? O isolamento nos obrigou a conviver. Como, especialmente aquelas que não tinham o hábito de estarem juntas ali, as pessoas daquela família não tinham o hábito, como neste tempo, não sei, mas modificar as relações ou tirar um proveito de tudo isso, ou superar limitações, a limitação de convivência, de diálogo. É possível isso? Sem dúvida, não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente tem famílias realmente em que o funcionamento às vezes é muito caótico, né? Muito vinculado a discussões, a situações de violências, né? Isso tudo pode ser comum em alguns contextos e por mais que as pessoas já conviviam em suas casas antes dessa situação atual, mas cada uma delas tinha já suas atividades fora, meio que volta mais para dormir, né? Nos momentos que tem de lazer, sai, então acaba tentando de alguma forma distanciar dentro da própria casa, né? Assim, isso é possível quando a gente está num momento tradicionalmente em que esse deslocamento é mais amplificado. Quando a gente tem isso mais restrito, é natural que os atritos que antes estavam ali mais, né, deixados de lado, comecem a ficar mais evidentes, né? Isso é algo relativamente comum
E aí, por mais que seja doloroso, é importante que a gente também sente para enfrentar isso, né? Tente conversar, tente vincular. Talvez seja um momento e uma oportunidade, né? De crescer nos vínculos, de aproximar dentro dos vínculos e tentar respeitar um ao outro no limite do que é possível, né? Das diferenças entre os familiares, mas que também seja um momento de aproximação, né? Dentro dessa questão da dinâmica da família, muitas vezes é muito difícil a gente sozinho, né, lidar, muitas vezes precisaria de uma ajuda profissional, que às vezes nem sempre é possível agora, né? Mas tentar criar, então, momentos, né, de convivência que sejam positivos, né, talvez momentos de refeições juntos, momentos de assistir um filme juntos, assistir um programa, enfim, né, tentar criar aí momentos que sejam vinculados a também prazer, né, dentro dessa dinâmica, muitas vezes difícil e delicada, né. Outro dia eu escutei um amigo até brincando dizer assim, olha, tem famílias que agora ou vai ou racha, não é? Ou se entendem ou se desentendem de vez, porque a ocasião, ela vai possibilitar isso, ou que se entendam mesmo, ou que se desentendam de vez, não é? E o que eu perguntaria para a senhora é o seguinte, este tempo, ele vai deixar, inevitavelmente, algum resultado, não vai? Sim, e isso pode ser um resultado positivo, né? Esse enfrentamento, muitas vezes, ele é saudável, né? Por mais que exista esse atrito, né? As situações de crise, muitas vezes, elas precisam se reorganizar, né? Precisa existir para que siga de um jeito mais tranquilo, mais seguro, mais sereno, né? Então, de alguma forma, é claro que a gente tem situações muito graves em que isso nem sempre é possível, né? Tem um rompimento muito grande, até de respeito de limites um do outro. Mas é também uma oportunidade para a gente poder seguir a partir de agora, né, talvez enfrentando coisas que estavam ali por baixo do pano, né, que ninguém falava, né, momentos em que de coisas mais difíceis ali. Então, de fato, é uma fase aí de enfrentamento, eu diria, né, e que todo enfrentamento, por mais doloroso que seja, ele tem também consequências que podem ser positivas, no sentido de você poder sair diferente da relação, né? Sim. Doutora, deixa eu mudar agora. Eu quero abordar tantas coisas aqui com a senhora, mas depressão, ansiedade, pessoas que já tinham, de fato, essa luta interior. E agora, qual é a tendência num tempo como este? A tendência é o quê? É que o problema ele se agrave mais ou algo pode acontecer que até beneficie essa pessoa? Infelizmente, o cenário atual, ele tende a aumentar, acentuar os sintomas, né, de depressão, de ansiedade, porque, de alguma forma, esse bombardeamento de informações, de insegurança, de medo, né, que nós todos temos vivenciado, nos faz acentuar aí sintomas, principalmente da linha de ansiedade e depressão, né? Eu diria assim que crises de pânico tem sido muito frequente, né? Aquela sensação, às vezes, a pessoa começa, porque a ansiedade, muitas vezes, ela começa a virar física, né? Então, a pessoa tem sintomas emocionais que disparam no corpo sensações físicas. Isso, muitas vezes, fica até confuso para a pessoa, né? Saber, porque pode gerar uma falta de ar, um coração acelerado, enfim, né? Pode até simular sintomas aí talvez uma infecção por um coronavírus, né, em alguns momentos. Então, isso tudo vai gerando um ambiente em que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque uma pessoa que já tem uma predisposição, nesse momento, ela tem que ter um cuidado redobrado, né, para que não deixe de fazer seu tratamento adequado. Hoje, a gente, felizmente, né, nesse período de pandemia, o CRM, o Ministério da Saúde liberou o atendimento à distância, né? A teleconsulta, então é algo que está sendo possível, né? Inclusive na rede pública está sendo feito, né? Então, o paciente que já faz um tratamento, é muito importante não deixar de fazer seu acompanhamento médico. Não deixar de tomar a medicação? Não deixar de tomar a medicação, isso é extremamente importante, tá? Porque por mais que a gente tenha uma limitação aí, muitas vezes, as farmácias agora estão aceitando receitas digitais, que às vezes você não precisa nem se expor em ir. Então, existem alternativas que a gente tem tentado, né? A gente tem uma exaustão de notícias. Sim. Infelizmente, as notícias pesadas. Sim.
É bom evitar, essas pessoas é bom evitar que elas assistam e vejam? Eu tenho colocado muito para os meus pacientes que a informação é importante, né? Nós precisamos estar bem informados, mas que seja uma informação de qualidade, que seja uma informação que não fique com aquele cunho sensacionalista e aquelas 1000 mensagens que a gente recebe via grupos de WhatsApp, né? Que todos num nível, você vai recebendo várias e várias vezes, isso vai gerando uma sensação de alerta, de medo, de insegurança muito grande. E eu fico muito angustiado, eu já fico angustiado quando eu vejo os noticiários que falam número de infectados, número de mortos, e quase ninguém fala o número de recuperados. E quase não se fala que muito mais gente está recuperada porque também nem chegou a ir ao atendimento. Não foram notificados nem quando estavam infectados, nem quando foram recuperados. Então é enorme o número de recuperados e não se menciona. Não é? Então, só se menciona aquilo que é mais negativo. É triste isso. É triste porque isso traz uma sensação de perigo iminente para todo momento. A gente fica se sentindo como se tudo tivesse sempre o caótico e, né, para a pior situação possível, né? E claro, muitas vezes a gente precisa ter uma informação, mas não precisa ser tantas vezes ao dia, não precisa ser essa coisa, né, de ficar toda hora recebendo, toda hora vendo notícia. Isso tem que ter um pouquinho de cuidado. Só uma outra coisa, para quem tem esse sofrimento mental, já algumas dessas doenças, bebida alcoólica não é bom? O álcool é algo que tem sido muito preocupante para a gente, né, em relação a essa fase, porque muitas vezes algumas pessoas têm usado o álcool em excesso dentro de casa como uma tentativa até de se autoacalmar, né, de tentar se tranquilizar. Pessoas que já têm uma predisposição ao alcoolismo também estão acentuando seus quadros, né. Isso é algo muito grave, a gente precisa falar sobre isso, né. É um momento em que a gente precisa evitar o uso de substâncias que não sejam boas para o nosso organismo, o álcool, né, drogas ilícitas, qualquer substância que não seja prescrita, né, por um médico, enfim. Isso tudo tem que ser muito cuidadoso na abordagem e eu diria assim que a gente tem que ter um pouco de cuidado com a quantidade, com o volume, né, isso é importante. Mas para quem já toma medicamento, né? Unir o álcool com algum medicamento que toma. Sim, pode haver uma interação importante, né? Doutora, a gente vai voltar já para o segundo bloco e eu já quero também pedir a você que está em casa, mande a dúvida, a questão, o comentário que você quiser. No último bloco estarei aqui submetendo o que você escreveu à doutora Gabriela, ok? O nosso número está aparecendo aí, se não, vai aparecer agora. O DDD é o 61 3363 4729 é um número de WhatsApp, DDD 61 3363 4729. Pode mandar, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e já voltamos. O Além da Notícia, de volta aqui nesta noite. Nós estamos falando sobre este tempo de quarentena e a saúde mental que a gente está precisando se analisar, se observar, pedir ajuda, se for o caso e quando for o caso. Porque, de fato, é um dos desafios também, a gente estar bem neste tempo que nos provoca o tempo a todo instante, a estarmos sempre dispostos, animados e confiantes, esperançosos, não é? Pois bem, aliás, temos muito incentivo, não é? E um deles eu quero mostrar para você agora. Olha o que aconteceu nas ruas de Fortaleza, um dia desses à noite. Eu peguei essa gravação, quis aqui presentear você. Gente, olha que bonito, quantas iniciativas bonitas para nos encher de esperança, né, nesse tempo. Pois bem, doutora, eu quero até aproveitar, a pessoa que filmou, ela estava na janela da casa dela, né, do apartamento dela. E muita gente tem feito também, tem conseguido neste tempo ter um pouquinho mais de esperança quando vai para a janela, porque já que não está saindo, não é? Então eu quero falar com a senhora de claustrofobia, as pessoas que não se sentem confortáveis em lugares fechados.
Imagino que nesse tempo também é um desafio para quem tem claustrofobia, não é? Sim, isso tem sido algo bastante difícil. A claustrofobia é uma ansiedade, uma angústia em ficar em lugares muito fechados, né? Isso, em geral, traz uma sensação de sufocamento, de uma vontade de sair daquele ambiente, né? Muito grande para a pessoa que sofre disso. E nesse momento nem sempre é possível a gente poder, né, sair, já que a gente às vezes tem ambientes menores, né, pessoas que têm aí às vezes um espaço físico mais reservado. Estar em casa pode acentuar a claustrofobia? Pode. Do jeito que está agora, né? Fechado. Principalmente porque está tudo fechado, né? Estamos todos ali com tudo, né, blindado para que a gente seja protegido. Então, de fato, é um sintoma que tem ficado mais acentuado, né? Uma estratégia que às vezes pode ser feita é essa aqui, né? Que a pessoa fez. Ir um pouquinho para a janela, né? Tentar respirar um pouquinho de ar puro dentro do que é possível ali, né? Do seu ambiente, se tiver uma questão de um distanciamento seguro, né? Agora, realmente, as janelas se tornaram o espelho da alma, se tornaram a solução, a vida, né? Sim, a gente tem visto por isso. Deixa eu aproveitar. Transtorno obsessivo compulsivo. Nesta época também as pessoas podem se sentir muito mais afetadas? Sim, o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno em que a pessoa pode ter uma obsessão ou uma compulsão, e dentro dos sintomas que pode aparecer é um medo de contaminação, né? Uma preocupação em não estar sendo contaminado. O que é difícil muitas vezes para a gente é que dentro desse contexto, né, atual, existe de fato uma preocupação nossa, que é natural e até saudável, de nos preocupar com a contaminação, né? O paciente com transtorno obsessivo compulsivo, ele passa muita parte do tempo fazendo rituais em que ele se garante, né, dentro da preocupação dele, né, que ele não está sendo contaminado, de tudo está sempre muito limpinho, organizado, né, para que proteja em relação a essa questão da contaminação. Então, é um ambiente, é um momento difícil até para, muitas vezes, a gente saber, será que essa pessoa está com transtorno obsessivo compulsivo ou se ela está unicamente, né, com um problema em relação à preocupação mesmo, né, de não se contaminar. O que ajuda, às vezes, a gente a diferenciar é principalmente o impacto que isso pode ter em relação ao tempo que você gasta fazendo isso, né? É claro que muitos de nós hoje gastamos muito tempo, né, higienizando, álcool em gel, lava a mão, né? Isso é importante, mas é natural que a gente precise ter uma continuidade das outras atividades sem que isso seja unicamente ou exclusivamente focado, né, nessa questão da limpeza, né, da organização. Então, é algo que, quando o transtorno precisa de ajuda, sim, né? A gente precisa, muitas vezes, de intervenções medicamentosas, psicoterapia para controle. E essa diferença, muitas vezes, pode ser sutil, né? E geralmente, está acentuada porque existe um ambiente, de fato, em que a gente, né, tem que ficar mais alerta aí com essa questão da contaminação. Olha, eu vou trazer um outro VT para depois a gente comentar sobre o bom humor e a importância nesse tempo. Vamos ver? Pra que é isso aí, meu chefe? Pra ninguém se aproximar. Aí, ó, tem uma... Bota aí a mão aí. Viu aí? Pra até cuidar de tudo, viu? Pronto, rapaz, tá na fila aqui. Quer que só ficar aqui no... Ficar aqui na fila. Pronto, meu chefe. Gostei da inteligência, viu? Tá aí o cearense de Crateús. Doutora, nós temos pessoas e pessoas. As pessoas bem-humoradas nesse tempo, elas podem fazer diferença, né? Com certeza, né? E a alegria, ela contagia também, né? A gente vê um vídeo desse e já dá um sorriso. Como um momento negativo também é ruim, o positivo também, né? Da gente ver coisas boas, pensar em coisas positivas, alegres, né? Divertidas, nos faz bem também, muito divertido. E aquelas pessoas dentro de casa que têm mais essa disposição interior para o bom humor, para a brincadeira, elas, né, são imprescindíveis nessa época, né? Com certeza, são pessoas aí valiosas para a gente, né, nesse momento. E quem não estava atento a isso, desperte também, não é? Vamos tentar levar com mais leveza, né? Doutora, vamos agora falar outro assunto aqui. Os idosos e as pessoas com problemas de saúde estão ouvindo exaustivamente. Você é do grupo de risco, sim, você corre mais risco de vida. E eu imagino que essas pessoas interiormente ficam com um receio muito grande. O quanto afeta alguém ouvir e conviver com essa pressão interior. Estou falando agora dos idosos e pessoas com aquelas enfermidades já ditas que são do grupo, tornam essas pessoas do grupo de risco.
Nós temos que ter um pouco de cuidado na abordagem, né, com essas pessoas, porque, de fato, elas naturalmente já estão mais alertas e mais preocupadas, né, em relação ao medo de contaminação, o medo de adoecer, né, o medo de morrer. E aí, a gente tem que ter cuidado porque todo mundo da família fica, você não está saindo de casa, não está fazendo, né? Fica todo momento naquela vigilância que, claro, é uma tentativa de proteção, né? É natural que a gente não vai fazer esse tipo de observação em relação a um idoso, né? Uma pessoa no grupo de risco no intuito de machucar, jamais, a gente faz no intuito de protegê-las, mas isso pode ser algo que vai gerando um nível de estresse, de sofrimento, porque a pessoa já vai ficando toda hora no estado de alerta, né, de medo muito grande. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque são pessoas que estão em sofrimento e muito isoladas, né, não tão restritas aí do contato, muitas vezes, de netos, né, que era um momento, às vezes, de família, do almoço de família, que todo mundo... Enfim, né, toda essa convivência para o idoso e para essas pessoas de grupo de risco, ela está mais limitada de um modo geral, né? Para a maior parte das famílias. Isso já tem uma repercussão negativa. E a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado e carinho na hora de abordá-los, né? De tentar falar com mais carinho, com gentileza, né? Sem ficar nessa coisa do alarde. E mais no sentido de uma orientação, né? De um cuidado, mas sem ser algo que seja no sentido punitivo ou muito autoritário, né? Porque são pessoas que estão já mais... Que não seja uma forma de pressão. Exatamente, porque já é um momento que causa isso. Eu acho que a abordagem cuidadosa, ela já torna a pessoa sensível. Também a não abordagem ou deixar a pessoa sem dar atenção devida também, eu acho que já é uma outra forma de sofrimento, a pessoa talvez não percebeu o cuidado, também, não é? E a pressão aí é algo que... E isso é algo importante, né? Também se sentir cuidado, ainda que você esteja distante, né? Você saber que tem alguém preocupado, perguntar, né? Como é que tá, mas como eu estou falando, é um perguntar no sentido de vincular, né? De ter um carinho com aquela pessoa e não no sentido de cobrança, né? Porque quando a pessoa se sente vinculada e efetivamente cuidada, isso também pode ser algo positivo na saúde mental dela, né? Então, esse momento é um momento que a gente também tem que ter cuidado de uma aproximação, né? E esse cuidado pode se expressar, por exemplo, em gestos de carinho, pode se expressar em distração, em distrair essa pessoa, em chamá-la para outras formas de convivências ali dentro do próprio lar. E agora, mas me vem uma preocupação agora com aqueles que estão sozinhos, né? Sim. O que muitas vezes isso tem sido, que algumas pessoas têm usado, é um pouco do telefone, né? Quando é possível fazer o vídeo, né? Chamando, que a pessoa vê a fisionomia, isso já dá um pouco de conexão, né? Mas nem sempre isso é possível, nem sempre a pessoa tem alguém, né, que é vinculado. Um outro aspecto, o aspecto da religiosidade. Geralmente as pessoas mais maduras buscam mais a religião, a fé. Nessas horas, de fato, se torna algo extremamente importante para essas pessoas, né? Sim, a vinculação com a espiritualidade, com a religiosidade, é algo que é importante enquanto um vínculo de saúde mental, né? A gente precisa, para quem tem isso, né? E, em geral, concordo, né? As pessoas que têm uma idade mais avançada, elas geralmente estão um pouco mais conectadas com Deus, né? Em buscar um apoio religioso. Isso pode ser, sim, um instrumento positivo de apoio emocional, de segurança, de fé, de confiança, né? É algo que a gente tem vários estudos, né, que falam um pouco sobre isso, sobre prognósticos melhores em pessoas que têm fé, né, que têm a religiosidade. Então, isso é algo que pode ser bastante valorizado nesse momento, né, estimulado também. Muito bem. Agora nós vamos passar para um outro grupo, viu, doutora? Nós vamos falar agora sobre os profissionais de saúde e a preocupação com a saúde mental deles. Eu já quero começar trazendo aqui o doutor José Bosco Mendoza Rojas. Ele é médico no Equador, é casado com uma brasileira. Então, por isso que o português dele é tão bom, mas vamos ouvi-lo. Já tivemos muitas mortes do pessoal da saúde, entre eles médicos e enfermeiras. Isso aí tem levado a muito temor por parte do pessoal da saúde. Já tivemos muitas renúncias de parte deles, porque estamos na primeira linha, e ao estar na primeira linha,
o risco de ter a doença é muito maior pela carga viral, com certeza. E não somente isso, não somente a doença própria, senão também a possibilidade de levar a doença para nossas casas, para nossas famílias. Principalmente os que têm pessoas vulneráveis e pessoas maiores, mais velhas, com doenças. Isso aí leva a que, ou tem levado a que, além das renúncias, a que muitos do pessoal da saúde tenham alugado apartamentos longe das famílias para diminuir o risco de contagiar eles. Com certeza, o trauma e o temor aumentam. E o trauma para todo mundo, mas também para o pessoal da saúde, não somente é para o presente, senão também, com certeza, para o futuro. Por isso é que, em todos os lados, os governos e os governos regionais devem também estar atentos a esta situação, porque a parte psicológica de todo mundo e do pessoal da saúde está com certeza diminuída. Bom, doutora, o que podemos entender com essa frase final do Dr. José Bosco? A parte psicológica está diminuída. Os profissionais de saúde, em geral, estão num momento de muito sofrimento, né? Porque temos uma pressão, né? Um modelo idealizado do profissional de saúde também, que tem que ser aquele profissional que enfrenta, que vai curar, que vai cuidar. E é claro que isso traz um peso também no sentido do enfrentamento ficar cansativo, ficar pesado, ficar tenso, né? Existe isso anteriormente a esse momento, a gente já tinha um sistema de saúde, né? A área de saúde em geral já é muito sobrecarregada, né? Então a gente já vem falando de profissionais que talvez já estivessem num nível de cansaço, né? De adoecimento, mas agora numa situação em que, além do medo de si próprio, o medo maior, muitas vezes eu vejo que é de levar para outras pessoas que ama, né? Para familiares, para amigos, uma possível contaminação pela exposição, né? Ele até disse logo no começo da fala dele, lá no caso lá no Equador, ele é de Guayaquil. Aqui tivemos muitas renúncias, isto é, médicos que não quiseram ir para a linha de frente. Sim. Não é? E veja que isso também tem um peso, né? Porque imagina o peso emocional para esse profissional que consegue, de alguma forma, falar, olha, esse é meu limite, né? Isso tem... Eu falei médicos, mas enfermeiros, profissionais de saúde em geral. De alguma forma, existe uma expectativa de que esse profissional de saúde seja alguém que vá fazer tudo a qualquer custo, né? E muitas vezes é um limite também do outro. Imagina o peso em que isso também, né? Para chegar a colocar, olha, eu não dou conta, eu não vou conseguir atender, né, nesse momento. Isso exige da pessoa também um desgaste emocional muito grande, né? E é preciso se compreender isso, esse limite também. Exatamente. Não é? Porque não é uma simples renúncia. É um sofrimento interior que a pessoa não consegue enfrentar. Exatamente. Isso é importante, porque trazer um pouquinho da humanidade, né, para esse profissional também. Ele falou de traumas. Esse momento provoca traumas no profissional de saúde? Sim, principalmente porque a gente está vendo cenas muito trágicas mesmo, né? O profissional de saúde, ele pode vivenciar situações de estresse tão grandes que pode trazer transtornos, né? Até transtornos de estresse pós-traumático em relação a isso. Então, é muito comum o adoecimento de profissionais de saúde em relação à questão emocional, quadros de burnout, de depressão, de ansiedade, né? Aquela sensação de esgotamento mesmo, né? De já não conseguir se concentrar, de não conseguir dormir bem, né? A sensação de hiperalerta. Então, isso tudo é algo que, dentro de um contexto que em todo momento você está, né, lidando com pessoas morrendo, pessoas muito gravemente acometidas e que nem sempre é possível oferecer o suporte adequado, né? Que ainda nós temos isso. A frustração do profissional, isso é muito difícil para a gente, né? De saber que poderia oferecer, talvez, numa condição ideal, né, algum recurso para aquele paciente e por conta das limitações todas nossas de contexto, a gente não poder oferecer, isso traz um sofrimento muito grande. Então, né? Deixa eu só fazer outra pergunta. Nós vimos nos vários países, Estados Unidos, países da Europa, vimos já no Brasil acontecer
de colegas de trabalho morrerem. Sim. Não é? E independente da idade, Sim. foram acometidos. Eu até falei, mas como é que pode alguém com 30 anos, com a saúde perfeita, boa, segundo relatos? Mas eu escutei até uma explicação de um médico dizer, dependendo da carga viral que aquela pessoa recebeu, então ela pode ter uma saúde perfeita e ser joveníssima, mas a carga viral foi tal que ela recebeu que ela não resistiu. Nós vimos isso acontecer com médicos, com pessoas da área de saúde. Um profissional vê um outro colega seu que está ali todos os dias lutando com você, perder a vida assim também é um trauma, né? É um trauma, sem dúvida, né? É uma dor muito grande, porque você se coloca também na possibilidade de estar nesse papel, né? Poderia ser comigo, né? Eu também sou jovem como aquela pessoa, também estou, né, tratando de pessoas nessa mesma condição, então isso traz uma sensação de desamparo e de angústia muito grande, e perder alguém que a gente está, né, ali dentro de um vínculo de trabalho, né, de talvez anos ali de convivência, muitas vezes a gente não tem nenhum momento de um luto, né, que é necessário, a gente não está tendo esse tempo, né, para poder sedimentar isso tudo e poder seguir adiante. Já eu quero falar com a senhora sobre isso, sobre o luto, sobre o funeral, sobre a despedida, tudo isso que é também outro trauma. Mas bem, daqui a pouco nós vamos ter inclusive outros depoimentos também de outros médicos aqui no programa. Agora a gente vai para o intervalo bem rápido e já voltamos também atendendo você que está mandando questões aqui para este programa. Até já. Hello, darkness, my friend. I've come to talk with you again. De um hospital de campanha na Espanha sendo desativado. Já é um hospital de campanha sendo desativado na Espanha e ali os profissionais de saúde fizeram questão de gravá-lo com ele esvaziado já. Essa é a nossa esperança, né, doutora? Isso comece a acontecer brevemente em todas as partes. E agora vai se acender ali uma luz, olha que bonito, eles acenderam a luz, que é a luz também da vida, a luz da esperança, que a gente não pode perder jamais. Muito bem, vamos lá, seguindo aqui no nosso Além da Notícia de hoje. Doutora, muitas questões estão chegando, olha, pessoas elogiando o programa e eu agradeço muito. Betânia das Graças Alves e a mãe dela também, Dona Maria da Consolação, estão em João Monlevade, de Minas Gerais, eles que estão gostando demais do programa. Doutora, está difícil manter essa quarentena, pois nós no isolamento, sem visitar filhos nem netos, quando terminará isso? Já faz 40 dias, quando posso sair? Tenho 70 anos, não tenho doenças. O Jaime Martins de João Pessoa, na Paraíba. Como posso saber se eu estou com depressão? Miguelzinho de Manaus, que a gente sabe que está vivendo um drama. A senhora pode responder essa, doutora? Como posso saber se estou com depressão? A depressão é um transtorno que envolve, em geral, alguns sintomas que são característicos, né? Principalmente uma sensação, na maior parte do tempo, de tristeza, desânimo, pensamentos ruins, inclusive pensamentos de morte para algumas pessoas, né? Pensar sobre a morte, desejar talvez a morte, né? Dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, em geral uma dificuldade para se concentrar também, né? Esses sintomas em conjunto, eles, depois de algum tempo, né, em geral pelo menos aí 4 semanas, eles podem já estar nos dizendo sobre um quadro depressivo, né? Naturalmente isso é diferente de uma tristeza, em que naturalmente nós todos podemos vivenciar, mas que não altera nosso sono, não altera nosso apetite, não altera, né, nossos pensamentos, a gente consegue se concentrar, não dura tanto tempo, né? Então a grande diferença está um pouquinho na intensidade dos sintomas e no tempo em que eles duram. Tem mais uma pergunta aqui, é do Eduardo Trevisan, ele é de Araçatuba, São Paulo. Doutora, hoje por receio, medo, pavor, não cumprimentamos mais as pessoas, não damos aperto de mão, nem abraço. Pergunto, depois de passar essa pandemia, esse medo, esse pavor, esse receio, tende com o tempo a passar ou podemos
isso pode deixar sequelas na mente das pessoas a ponto de recuarem no cumprimento a ser dado fisicamente. E obrigado pelo programa. De fato, isso pode, no primeiro momento, sim, trazer para a gente uma sensação de alerta, né? Porque nós todos estamos alerta no contato, né? Então, a gente chega já com medo de encostar, com medo de, né, de pegar e todos muito vigilantes. Então, essa vigilância, ela pode demorar a passar um pouco, mesmo depois da situação de risco iminente estar, né, de fato, sendo concreta acontecendo. É algo que pode, sim, demorar aí, talvez, semanas, meses, né? Para a gente poder voltar a se sentir num estado de tranquilidade, aí, de relaxamento, depois que isso tudo passar. O Cristóvão é de Brasília. Olá, Cristóvão, boa noite. Ele diz assim, gostaria de perguntar para a doutora Gabriela se ela recomenda limitar um período do dia para assistir notícias relacionadas à Covid. Sim, eu recomendo em geral para que a gente separe um horário do dia para ver uma notícia, né, um jornal, algo que você considere razoavelmente, né, seguro de assistir, mas que isso tenha uma limitação, que não fique o dia todo no programa né, assistindo notícias, o dia todo, esse bombardeio de informações não é saudável. Eu recomendo sempre que a gente separe uma hora do dia para ver e depois disso desconectar e tentar focar em outras coisas. O Flamínio é lá de Cubatão, São Paulo. Tudo bem, Flamínio? Boa noite para você. Gostaria de perguntar para a doutora se é possível aparecerem dores no corpo por causa do psicológico da gente. Sem dúvida. As dores, elas são muito conectadas com as questões emocionais, né? Algumas vias que são ligadas às dores, elas são também ligadas às emoções, né? Então, os neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, são coisas que a gente tem naturalmente que quando isso altera em quadros emocionais, também pode alterar a sensação de dor, aumentar mais a sensibilidade à dor. Então, de fato, isso é algo muito comum de acontecer. Jackson, de São Bernardo do Campo, boa noite, Jackson. Quero saber quais os benefícios que os exercícios físicos podem trazer, contribuindo para o aspecto psicológico. Ótima pergunta. A atividade física é algo que comprovadamente melhora sintomas de ansiedade, depressão, pânico, né? Então, a gente tem vários estudos que mostram que fazer pelo menos 3 vezes por semana uma atividade física, aí pelo menos 30 minutos, né? A gente coloca aí como tempo, de fato reduz, inclusive parte do tratamento para a depressão, para a ansiedade. Muitas vezes a gente faz isso em um tratamento combinado e é extremamente importante a gente tentar reservar, mesmo nesse momento de isolamento, um momento nem que for dentro de casa para fazer uma atividade física regularmente. Simar do Rio de Janeiro, boa noite, Simar. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Se crise de ansiedade provoca dor no peito e falta de ar? Sim, é muito comum. A ansiedade, ela pode disparar sintomas físicos, incluindo falta de ar, dor no peito, coração acelerado, sudorese, tremores, né? A sensação de que está desmaiando. Isso tudo é algo que pode vir e a pessoa realmente vai sentir, né, por um disparo químico em relação à questão ansiosa. E isso é importante a gente entender, porque hoje a gente está tendo muitas pessoas que estão sentindo mal-estar, né? E em dúvida aí se tem a ver com uma questão física já da infecção, mas pode ser sim, unicamente pela questão emocional. Olha, lá em Salvador, a gente tem agora a Heloísa, ela diz que é sócia da Canção Nova. Muito obrigado, viu, Heloísa? Eu gostaria de saber da doutora o seguinte: moro só, não tenho animal, não recebo visita, meu apartamento tem mais de 100 metros quadrados, preciso limpar a poeira todos os dias, limpar chão todos os dias e lavar os banheiros todos os dias. Não sou do grupo de risco, não tenho nenhuma enfermidade, só rinite alérgica já controlada devido ao tratamento que fiz. Tem algum problema isso? Não, em geral... Tá muito saudável. Tá tranquilo. Se ela tá limpando todos os dias e isso não tá exigindo que ela passe a maior parte do tempo, né, fazendo isso, não necessariamente isso é um problema, né? Tudo bem, você tem uma saúde ótima. Deus te abençoe, continue. Olha, eu quero trazer mais aqui depoimentos de outros médicos também para a gente continuar falando sobre a questão da saúde mental dos nossos profissionais de saúde. Vamos ouvir agora o doutor Felipe de Holanda. Muito boa noite, meu nome é Felipe de Holanda, eu sou médico. Atuo na emergência aqui nos hospitais públicos e particulares, tanto de Brasília quanto no interior do Goiás. E eu acho que um aspecto muito discutido e em voga nesse momento de crise do coronavírus é o aspecto psicológico e psicossocial do profissional de saúde como um todo, né? Principalmente em situações de risco iminente de vida,
tanto de pacientes quanto de seus próprios familiares, né? Eu tenho visto e observado nas emergências colegas muito angustiados com tentar tomar o máximo de cuidado de, ao mesmo tempo que trabalham e ajudam as outras pessoas, não colocar em risco os seus entes queridos, que muitas vezes são populações de grupos de risco, né? Eu posso citar um exemplo da diretora de um dos hospitais que eu trabalho. Ela mora com os pais, que já são idosos, e ela tem dormido no hospital, né? Ela passa vários dias seguidos dormindo no hospital para evitar ter o máximo de contato com os pais. Doutor, dormir no hospital tem sido uma realidade para muitos profissionais da área de saúde, outros dormindo em hotéis, em lugares que foram disponibilizados por governos. Claro, isso demonstra também o heroísmo dessas pessoas nessa hora, mas é também um estado emocional e psicológico abalado, né? Esse distanciamento dos vínculos em que a gente tem, né? Muitas vezes o conforto de um familiar, né? Chegar em casa, poder até desabafar com alguém, né? Que ama, como foi um dia difícil, né? Esse momento tão solitário, ele é pesado também. É claro que em um contraponto, às vezes a oportunidade do profissional de poder proteger sua família traz uma certa tranquilidade, né? Você poder ir para um hotel, por exemplo, para não expor, né, a sua família a uma situação de uma possível contaminação, pode trazer um certo alívio, né, um certo conforto num primeiro momento, já que é um ambiente de muita tensão a todo momento, né, para essas pessoas. Mas, sem dúvida, também tem um aspecto negativo ligado a essa questão de você se sentir desamparado em relação aos vínculos. Nós temos também outro depoimento, Dr. Marcos Paulo, vamos ouvir também. Boa noite, eu me chamo Marcos Paulo, sou médico generalista, trabalho diretamente com pacientes com suspeita e diagnóstico de coronavírus. Hoje em dia que a gente passa nos pronto-socorros, é um medo muito grande de se contaminar, de pegar a forma grave da doença, mas o medo maior é de trazer para dentro de casa, para os familiares, o vírus. A gente toma todos os cuidados, muitos colegas e eu mesmo chegam a alugar espaços para ficar longe das famílias, para não trazer o vírus para dentro das casas. É muito triste. A distância do filho, da esposa, é muito dolorosa. Então, quem pode ficar em casa, quem não precisa sair, fique em casa, cuide da sua família. Faça. Aí a gente já falou e é importante para a gente ver realmente como se sentem esses profissionais. Doutor, eu quero fazer uma última pergunta antes da mensagem final de um bispo que nós vamos ter aqui. A última pergunta que eu faria é a seguinte: os números de falecidos, eles não relatam a dor das famílias daquelas pessoas que não podem acompanhar o doente no hospital, o doente não, o familiar, o pai, a mãe, o irmão, alguém, um filho, não sei, não podem se despedir quando essa pessoa morre, não tem funeral, como se esperava ter, não tem um sepultamento honroso como se queria oferecer. Esse é um trauma perpétuo? Sim, isso com certeza é algo que vai dificultar muito no processo do luto, né? O luto, ele precisa de alguns rituais para que a gente possa ir elaborando e se despedindo gradativamente daquela pessoa, né? A gente estar privado disso, sem dúvida, traz repercussões muito negativas no processo de luto e da pessoa poder ficar em paz com aquela perda, né? Dentro de uma vivência ali de vínculo, você não poder se despedir, de não poder ver, de não poder, né, prestar a homenagem que gostaria, sem dúvida é algo que vai ser muito pesado para essas pessoas que ficam, né, e não podem se despedir da forma que queriam. Olha, antes da gente terminar o programa, a gente tem aqui uma mensagem de Dom Devaí Araújo da Fonseca. Ele é bispo auxiliar de São Paulo. Pedi a ele que nos desse uma palavra nesse momento para esses profissionais de saúde, para essas pessoas que estão sofrendo mais com o isolamento. Vamos ouvir Dom Devaí. Esta pandemia nos fez perceber algo que talvez não fosse notado de outra forma: a importância, a pressão e o estresse pelo qual passam os profissionais de saúde. Todos os dias, homens e mulheres, um pequeno exército, está envolvido em cuidar da saúde de outros, deixando suas famílias, deixando tantas outras atividades para dedicar-se a esse trabalho, por vocação. Agora, com a pandemia, nós estamos vendo a importância desses profissionais
mas não temos ainda noção do que significa a pressão psicológica pela qual estão passando. Por isso, nesse momento, aquilo que podemos fazer por eles é rezar. Se estamos em casa, não estamos em casa porque queremos, simplesmente porque gostamos de estar em casa, mas porque neste momento é o que de melhor podemos fazer para ajudar esses profissionais. Ficar em casa, mas também nos lembrar em nossas orações desses homens e mulheres, desse pequeno grande exército que está trabalhando, que está à frente, que está na primeira linha do combate ao vírus que tem matado tantas pessoas em nosso país e pelo mundo afora. Por isso, a vocês, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, mas também o pessoal da limpeza que ajuda a deixar tudo pronto para que tudo possa correr bem, e também as outras pessoas envolvidas na administração, na segurança dos hospitais. A vocês, o nosso muito obrigado. Deus lhes pague pelo bem que estão fazendo. Tá aí, para vocês especialmente. E olha, terminando já o programa, doutor, olha que bonito. Sou Daniel Santiago, da Fazenda Umbuzeiro, em Anguera, na Bahia. Sou pai de aluno de faculdade de medicina. Será que, em meio a essa pandemia, posso atrapalhar psicologicamente? Olha a preocupação desse pai, não é? Outra pessoa aqui da Ceilândia, no Distrito Federal, Erilde, diz assim: está maravilhoso acompanhar este programa. Era tudo que eu precisava saber, pois eu estou sofrendo muito com o isolamento social e estou muito feliz de poder ver este programa na TV, porque sou ouvinte, Ronaldo, na Rádio Canção Nova, todo dia às 16 horas. Obrigado, viu, querida Erilde? E como vocês aqui que a gente mencionou, tantas outras pessoas nos acompanhando, eu agradeço. Não dá para a gente mencionar todo mundo aqui, mas muito obrigado pela sua participação. Doutora, foi um prazer recebê-la. Como é que é o nome da sua mãe? Fátima. Dona Fátima, um beijo carinhoso. Obrigado por acompanhar a filha aqui. Até a próxima ocasião, se Deus quiser. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Prazer foi todo nosso. A você que esteve em casa, eu tenho certeza, fez muito bem, não fez? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e vamos continuar unidos neste tempo. Sempre assim, com este olhar de esperança em tudo. Muito boa noite. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.